Quando nós falamos em vamos organizar os nossos retalhos juntas, surgiu algum comentário do tipo: tá, mas pra que dica de retalhos, né? Retalhos todo mundo tem, é assim mesmo em todos os ateliês. Provavelmente eu não seja a única que guarda os seus retalhos, né? A gente faz um projeto, compra um tecido, falar sobre meio metro, por exemplo, né? A gente costuma trabalhar com segurança. Às vezes a gente tem um projeto e ele tem 40 centímetros, né, de altura, e a gente acaba comprando mais por segurança, inclusive pela proposta de sempre lavarmos os tecidos e ele poder encolher um pouquinho. Então nós cortamos aquele nosso projeto e aí sobra aquela faixinha em cima. O que fazer com aquela faixinha? A gente guarda para usar depois, reaproveitar. E na hora que vai fazer um novo projeto com uma cor, né, lembra que tem aqueles retalhinhos, mas e aonde eles estão? Aí a gente guarda, pega um pedacinho lá de um retalho que a gente enxerga e não tem bem certeza se ele vai caber ou não. Nunca se encaixa, parece que nunca se encaixa, né? Então eu quero dividir com vocês essa necessidade que eu tive de agrupar os tecidos por cor. E quero deixar aqui também a questão para vocês, por favor, dividirem conosco como vocês guardam os retalhos. Então, eu como amo tecidos, né, tecidos e botões, eu vou lá, compro, guardo, daqui a pouco eu não lembrava mais aonde estava, eu lembrava que eu tinha um pedacinho, às vezes eu queria fazer um projeto vermelho, eu lembrava que ele combinava com aquele detalhe em azul, que é um azul marinho com uma listrinha vermelha, ele era perfeito para aquilo. E cadê ele? Tá no azul ou tá no vermelho? Quando eu comecei a costurar, assim, né, pro Criações, eu precisava muito da ajuda da Marion para concluir, compor cores, né? Eu tinha uma certa relutância, assim, em misturar cores quentes com cores frias. Eu achava que, sei lá, laranja não podia combinar com roxo. Tô dando um exemplo, tá? Que eram duas cores muito fortes. Então, eu sempre precisava da ajuda da Marion. Sempre pedia, né? E aí, com o passar do tempo, então, eu comecei a guardar aqueles tecidos conforme eles combinavam. Então uma boa opção é colocar esses tecidos que se combinam juntos, né? No caso aqui, ó, eu aqui, por exemplo, né, gosto de vermelho com azul marinho. Particularmente gosto de vermelho com azul marinho. Então, se eu gosto dessa combinação, uma boa dica é guardar o vermelho junto com o azul marinho. Mas nem sempre o cliente vai querer azul marinho, né? Então, fica mais fácil se nós guardarmos por cor. Porque hoje a gente tem o benefício da foto do celular, né? Hoje, quando a gente tem um projeto legal, dá para fotografar e dá para guardar, tá? Então, eu acho que a maneira mais prática de agrupar, para mim, né? Se alguém me ensinar uma coisa melhor, é óbvio que eu vou fazer, é unindo todas as cores, tá? E eu tenho esse potinho aqui, ó, que era um potinho de um cartucho antigamente, que eu compro esses elásticos de cabelo, que são muito fininhos, né? São bem frágeis, inclusive, que as mães sabem que a gente coloca no cabelo das meninas e fica até difícil de tirar. Mas eles são muito úteis para guardar esses tecidinhos. Isso é muito barato. Eu compro um saquinho e coloco e guardo eles aqui todos juntos, né? E eles servem, então, quando eu faço essa mistura de cores. Se eu gosto, ó, eu enrolo aquele pedaço quando ele é grande, né? No caso dessa faixa, ó. Então, eu enrolo toda ela, né? Deixando sempre a parte... Começando o rolo, ó, eu dobro esse tecido ao meio. Dobra ao meio, né? Essa aqui é toda a extensão do tecido, ó. E aí eu dobro e eu começo a fazer o rolinho da metade aqui, tá? Porque se eu começar a enrolar pela parte aberta, ele vai terminar com essa dobra e aí ela pode queimar, né? Se eu não usar durante muito tempo. Então, uma boa dica é misturar as cores que eu gosto. Eu gosto de laranja com verde, aliás, eu gosto de laranja pra tudo, né? Então, eu gosto de guardar todos juntos, ó. Aquele projeto que eu gostei, que eu achei que ficava bonito, eu gosto de guardar eles assim, por exemplo, né? Porque eu sei que eles ficaram bons. E eu sei que dentro daquele cabia um bege, né? Aqui nesse caso, se eu fosse guardar todos juntos, ó, eu vou guardá-los, ó, eu nunca começo por aquela dobra. E vou deixar todos aparecendo. Essa é uma dica, ó. Digamos, né, que o meu projeto principal lá
vai ser o azul, ó. Então eu fico com essas cores que eu já sabia que elas combinavam, tá? Essa é uma ideia bem legal. A maneira mais fácil, e como nós queremos ser artesãs, né, que trabalham muito e que tem bastante trabalho, bastante tecido, então a gente acaba com isso acumulando muito tecido. E aí a gente fica com essa tradicional aqui, ó. Que eu costumo chamar de limbo, ó, gurias. Tá, eu deixei ele bagunçadinho assim pra vocês verem mesmo, né? Então sobrou esse pedacinho aqui, eu deixei aqui, né? Esse aqui é a pontinha de um projeto, eu deixei aqui. Tem essas danadinhas aqui, ó, que ficam sempre, né? Ó. Que não vão mais, parece que não vão mais servir para um grande projeto, então acaba acumulando assim. E aí eu quero fazer um detalhe que nem esse, né? Nesse caso aqui, ó, um botão, uma aplicação. E aí como é que eu vou achar um pedacinho que combine aqui? Não vou achar aqui no meio, né? Com vários trabalhos para fazer, com vários desejos, ó. Não vou encontrar e vou acabar, então, desistindo, não usando ele. E aí, quando eu menos espero, eu quero fazer um projeto que era verde, eu tô lá mexendo aqui para procurar o verde e eu encontro aquele que eu queria daquela outra vez. Então, a gente guarda nossos retalhos para fazer um tesouro, né, para aproveitar, e depois a gente não encontra na hora que precisa. Ó, daquele último projeto que nós fizemos, ó. Como é que a gente vai colocar esses quadradinhos fora se eles podem nos servir para muitas coisas? E importante, ó, meninas, além de lindos, esses, ó, esses tecidos aqui, esses pedaços pequenos são o nosso lucro, tá? Além de nosso tesouro, a gente acaba, se não aproveita eles, a gente acaba desperdiçando muito tecido, né? Então, eu guardo todos os tesourinhos, tá? Por cor. Mas eu quero começar falando para vocês que a maneira mais prática que eu acho de guardar tecidos são em caixas plásticas, tá? Aquelas caixas organizadoras, ó, tá? Essas caixas são de sapato. Às vezes a gente encontra elas em promoção no supermercado e isso é muito legal, né? Essa caixa é uma caixa de um par de sapato normal, mas nós temos aí uma mais estreita para quem serve para sandálias ou rasteirinhas, né? Então, essa caixa, além de transparente, de eu enxergar o que tem dentro, ela tem esses furos aqui, ó, para ventilar. Pedaço. Como é que eu guardo os tecidos aqui, ó, gurias? Eu tenho umas gavetas grandes aqui onde eu guardo os meus tecidos, ó. Daí eu guardo por cor. Esse aqui, ó, é o meu molde, tá? Eu peguei um papelão grande, ó. E aí ele é uma medida que cabe 3 porções aqui, então eu acabo guardando, que é uma coisa que nos retalhos que atrapalhava a minha vida. Então a gente começa a trabalhar com rosa e cada vez que a gente vai lá na loja, ó, esse é um rosa liso, rosa, esse também é rosa claro, tudo rosa claro, ó, mas cada um é de um tom, sabe? Então, eu sei que para compor, para unir um ao outro, não vai dar para fazer mais o mesmo projeto, no caso do liso, né? Então, por isso que os retalhos eu já não deixo mais aqui junto. Antes eu fazia um bolinho, botava a cor que combinava, né, aqui próximo ou dentro. Eu passo todos os tecidos, aqui eu vou fazer uma vermelha, tá? Ó. E aí, esses pequenininhos, eu deixo eles aqui. Gurias, eu não costumo guardar tecido ali sem passar, tá? Ó, esses pequenininhos aqui que eu usei, eu ligo o ferro e dou uma passadinha em todos eles. Porque quando eu passo, ó, eu já vejo se ele tem alguma marca de caneta, né? Se ele tá manchado, qualquer coisa assim. Então eu guardo, ó. Esse aqui tava riscado, mas era com a caneta que apaga. Senão eu já nem guardaria ele. Então esse aqui eu sei que ele compõe com vermelho, ó, por exemplo. Então eu já guardo tudo na caixinha dos vermelhos. Ah, vou passar esses aqui também. Tá? E aqui nessa caixinha, então, por cor, ó, tá? Por exemplo, né, eu gosto na caixa dos vermelhos, além de ser transparente, eu consigo ver, né? E aí eu vou colocando tudo que é vermelho. Então, mesmo que ele não combine com outro, né, naquela cor, ó, esse é um vermelho bem aberto, eu sei que eu vou encontrá-los. E eu gosto sempre de passar, tá? Depois eu vou mostrar ela inteira passadinha pra vocês. Então, tudo que for vermelho, eu gosto de colocar aqui. Por quê? Porque esses retalhos, eles são tesouros. Então, esse tá com a borrachinha, porque ele é maior, né? Ou dobrado. E aí, os pequenininhos que eu acho que vão combinar. E aqui, ó, meninas, o que eu faço daí, ó?
Uma dica bem legal para essas caixas de sapato é o seguinte, ó, é colocar com ele as linhas vermelhas. O que nós temos? Viés eu também guardo aqui dentro dessa caixa, linha de bordar, tudo que eu uso que seja vermelho, de pesponto, vermelha, acaba eu encontrando assim. Aí o que eu faço? Eu pego aqui também, ó, gurias. E aí eu guardo dentro dessa caixa, ó, também o que eu tiver de vermelho. Vocês conhecem o nosso sistema aqui de micropore, né, de embalagens de micropore, onde nós guardamos aqui enroladinho. Ficam nesse varão aqui, ó, elas cabem bem direitinho. Mas agora elas estão... Eu tô organizando a minha retalhoteca nova com vocês. Então, eu tenho algumas fitas aqui, ó. Eu coloco tudo no vermelho. Eu tenho umas flores de fuxico que eu já fiz de outros retalhos. Elas ficam aqui. Eu deixo aqui. Vocês acham que é legal isso, menino? Deixar todo mundo junto? Ó, e aí aqui, claro, eu vou organizar, tá? Aqui eu só tô mostrando, ó. Ó, esses são as argolinhas, né, que a gente acaba vazando, que podem virar fuxicos. Eu tenho um botão aqui que é vermelho, eu sei que ele vai combinar com vermelho, então eu posso guardar ele aqui. Eu tenho uns botões pequenos que a gente vai aproveitando, eu sei que vocês também fazem isso. São vermelhos, é no vermelho basicamente que eu vou usar, ó. Os mini e aqueles tesouros também que a gente tem, ó, de madeira. Os de plástico. Ó, que eu sei que são vermelho e eu vou gostar de usar com vermelho. Então, eles ficam aqui, tudo no mesmo espaço de cor. O que vocês acham? Ó, e aí essa caixa vai ficar, pra ela ficar mais bonitinha aqui, mais organizada, né? Digamos que visualmente, ó, eu coloque as linhas na frente, se eu quiser, né? Nós vamos ficar ali, ó, gurias, com uma estante, tá? Pote de cozinha também serviria para quem tem menos retalho, né? Eu trouxe essa ideia da caixa porque ela otimiza esse espaço. Então, eu posso ter tudo que eu quero de vermelho, se eu tiver cianinha, fitas, né? Eu posso colocar tudo aqui. E aí, eu sei que quando eu quiser um vermelho, se eu estiver fazendo um projeto, eu sei aonde encontrar. Aqui, gurias, tem tecido pra todo lado, ó, não dá pra perder esses retalhos, né? Esse é um MDF que eu botei um retalho aqui que tava sobrando. Desse lado aqui eu não fiz ainda, eu tava fazendo hoje, porque eu queria colocar aqui, ó. Ó. Mas esse aqui eu já concluí, inclusive, ó. Aqui é um tecido e aqui é outro. Uma caixa que ventile, pra quem não for usar caixa de sapatos e for usar porta-mantimentos, né, que é também barato, pode ser, faz uns furos para que ela ventile, tá? Porque os tecidos, ele tem uma tendência a criarem mesmo um cheiro de guardado, assim, não é nem um cheiro de mofo. E não é isso que a gente quer, né? Vamos ver se eu consigo agora transformar essa em todas de uma corzinha. Tudo que eu precisar tá aqui nessa cor. Mas se vocês têm outras ideias para guardar retalhos, por favor, dividam conosco. Ó, Etienne, são muitos, né? A gente vai guardando, fica com pena de colocar fora, mas agora a gente vai guardar tudo junto.